Meus amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Primeiro encontro nosso, fizemos uma retrospectiva histórica do mundo pentecostal, depois algumas aplicabilidades e por fim nós tratamos de alguns dons que estavam registrados nas cartas de Paulo. Agora nós estamos com a segunda parte, que é a nossa interpretação a respeito de tudo isso. É mais teologia, menos Bíblia. Menos Bíblia. E isso é muito importante, nós fazermos essa hermenêutica, essa interpretação de como podemos servir a Deus através dos dons espirituais. Todos têm o esboço aí? Pastor, eu tenho até que horas? Então tá bom. Tá. Tá certo. Vamos começar aí no item. O tema que apresento, acharam? Acharam essa parte? O tema que apresento na primeira página. Então vamos lá. O tema que apresento foi de um valor enorme em minha vida espiritual. Eu cresci muito trabalhando com dons espirituais. Talvez porque venho do universo pentecostal, mas eu me detive para estudar e eu percebi que mesmo sendo pentecostal, eu não entendia nada de dons espirituais, mesmo falando sobre dons, sobre poder de Deus no meio do povo, mas eu mesmo não conhecia muitas coisas a respeito de dons espirituais. Estudando, a coisa mudou, o pensamento mudou, para melhor, eu acredito. Deixei-me levar pelas cartas aos Romanos, que é muito importante, porque é a carta salvífica sobre salvação, aos Efésios, que é a carta de combate, e a primeira aos Coríntios, que é a carta problemática da igreja em Corinto. A fim de extrair as verdades contidas sobre dons espirituais, teologia e prática, sem me deter com os problemas enfrentados pelo apóstolo Paulo junto a essas comunidades primitivas. Esse é um outro item importante, que eu percebo que há muitos livros sobre dons espirituais, mas quase todos eles tratando do problema da igreja em Corinto, mas não tratam dos dons espirituais. Então a igreja de Corinto parece que ela é uma pedra de tropeço quando nós estamos falando sobre dons espirituais. Eu tive o cuidado de não me deter na igreja de Corinto, e convido vocês também para não cometer esse pecado, tentarmos ir diretamente ao dom e deixar a igreja de Corinto de lado. Igualmente convido cada um de vocês a se despir de qualquer sentimento negativo dessas comunidades e nos prender ao tema apontado. Ainda não me propus nesse pequeno ensaio a descrever cada um dos dons, ou o seu significado de cada uma daquelas palavras e suas aplicabilidades. Esse trabalho não é um estudo bíblico, mas um seminário, visando o pleno exercício no ministério cristão. Para contextualizarmos, vos convido a uma leitura extensa, mas muito, muito útil para a compreensão da exposição nesses dias. Então, vou pedir que alguém abra aos Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, Efésios, capítulo 4, versículo 11, e outro vai ler primeiro aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4. É muito importante nós revermos as citações dos dons espirituais para nós nos contextualizarmos. Então, quem achou Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8? Quem achou, pode ler para nós. Já passou do versículo 8 ou não? Até o versículo 8. Passou? Então 8 só. Então vamos ver aí na tabelinha quais são os dons e ministérios que ele cita. Vamos lá? Profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Agora Efésios 4:11.
Então vamos na nossa tabela. Ele designou quem? Apóstolo, mestre. 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 14. Está ótimo. Foi até o 14? Legal. Então, nossa tabelinha, ele apresenta alguns. Vamos lá? Palavra, discernimento, falar, interpretação, profecia, fé, operação de milagres e curas. Vocês viram na primeira etapa que nós vimos os dons do Antigo Testamento, não foi? Bem diferente desses dons aqui. Vamos para a nossa apostila. É bom dizer que esse colega, acredita na existência de muitos outros dons, não aqui apresentados, baseado na multiforme graça de Deus. Aí eu coloquei o texto de 1 Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus tem muitas formas de trabalhar. Nós não temos como colocar Deus dentro de um quadradinho e dizer Deus só trabalha desse jeito. É muito difícil fazer essa colocação. Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas e nós não conseguimos enquadrá-lo naquilo que nós queremos. Por isso, sempre precisamos questionar nós mesmos se estamos ou não agradando a Deus. Se o nosso culto é o culto que Ele quer ou não. Se a mensagem que pregamos é essa que Ele quer que seja pregada. Então, para todas as áreas da igreja, eu sempre preciso ficar alerta, porque Deus tem muitas formas de agir no nosso meio. Também admito, pela minha prática pastoral, que talentos naturais podem se transformar em dons. Isso acontece quando o seu autor tem um encontro genuíno com a cruz de Cristo, executando aquilo que sabe fazer com facilidade para a glória de Deus. Então eu acredito que talentos podem serem transformados em dons espirituais. Podem, mas nem sempre. Ok? Porque Deus não trabalha com talentos na igreja, trabalha com talentos lá fora. Essa é uma outra teologia, né? O talento é para lá fora, lá no mundo. O crente precisa ter talentos para exercer sua cristandade lá no mundo. Aqui na igreja, o corpo de Cristo é edificado pelos dons espirituais, ou seja, com o equipamento do céu. Na igreja nós somos equipados com tudo que vem do céu. O terreno não pertence à igreja
de Jesus Cristo. Porém, olha aí, ó, nem todos que têm talentos, aí coloquei entre parênteses os músicos, porque são os que mais falam sobre isso, podem ser vistos ou aproveitados como os dons. Ou seja, dessa musicalidade toda do Brasil aí, talvez 10% só tem dom, o restante tem talento, não tem dom. É uma discussão teológica também, né? Como é que vamos detectar quando aquilo que a pessoa sabe fazer com maestria é um talento ou um dom? Do jeito que vai a igreja brasileira, qualquer um que saiba cantar e tocar ilude a igreja brasileira. A igreja brasileira, pastor Elcio, não sabe mais a diferença entre talento e dom espiritual. Então, eu coloquei como exemplo. Isso vale também para os pregadores. Está entendendo? Tem muitos que não estão pregando, estão discursando. E nós confundimos pregação com discurso. Então, o discurso é uma capacidade intelectual de comunicação, que o pregador também deve ter, mas não necessariamente seja um dom de pregar aquilo. Talvez nós precisamos mergulhar nessa área para evitar que pessoas só com talentos falem em nome de Deus, porque isso acaba iludindo a igreja. E aquele efeito que nós esperávamos que acontecesse, não acontece. Já perceberam isso? Que nós pregamos muito, mas acontece pouco. E nós cantamos muito e edifica pouco. Não sei se vocês já perceberam isso. Estou falando a nível de igreja brasileira. Qual é a prova, pastores? A prova é que nós somos em torno aí de 27% da população brasileira, somos em torno de 44 milhões de evangélicos, e a nossa cristandade não neutraliza a maldade do mundo brasileiro. A roubalheira da Petrobras tem um bocado de crente envolvido, inclusive pastores. Vai começar a sair os escândalos daqui a pouco, né? Então, a espiritualidade da igreja brasileira, que canta muito e prega muito, não está interferindo na malignidade do mundo brasileiro. Então, nós precisamos questionar isso, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, e nós somos a luz do mundo, ou seja, nós interferimos na malignidade do mundo. Se isso não está ocorrendo, então o erro não é do mundo, que o mundo sempre esteve fora do Senhor. O erro é dentro de casa. O erro é da igreja brasileira, não é do mundo. Acredito que quando trabalhamos ao lado de Deus, precisamos aprender a viver sem fronteiras pré-concebidas. Alguém pode ler Isaías 55, de 8 a 9? Esse texto é maravilhoso, ele tapa a nossa boca. Vamos lá. Então ele está dizendo o quê? Não tente me compreender. É isso que ele está dizendo. Não tente você me conhecer, porque você não vai conseguir. E com isso eu passo a ficar aberto às ações de Deus. Eu passo a entender as coisas de Deus, ainda que ela não é compreensível a nível racional. A nível humano ela não é compreensível. Por quê? Por exemplo, como é que dois crentes estão no ônibus, um morre e o outro fica vivo? E o que fica vivo fala, Deus me protegeu. Ele não protegeu o outro? Dois estão na cama, a gente vai e ora, um é curado e o outro vai para a glória. A oração não funciona para um e não funciona para o outro? Não, nós precisamos descansar no fato que cada um de nós, Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada um de nós. Inclusive a Bíblia nos chama aqui membros do corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte desse corpo. Então, cada um de nós temos uma função nesse corpo. Alguns vão para a glória mais cedo, como foi agora com o pastor Gabriel, né? Meu amigo, pastor, em 25 dias faleceu. Está na glória com o Senhor. Enterramos ele, sepultamos ele há 2 dias atrás. Não era para aquele homem morrer. Quando chegar no céu, eu vou reclamar. Vou ter uma listinha de reclamação grande com Deus aí, viu? Ele vai ter que me explicar, porque enquanto eu viver nessa terra eu não compreendo, mas quando chegar lá em cima eu acredito que ele vai me explicar.
porque não era para um homem daquele morrer. Com a capacidade que ele tinha, a espiritualidade que ele era, não era para ele morrer. Morreu. E assim a Bíblia está cheia dessas condições, não é? Muitos com a fé vencem os leões, outros com a mesma fé são comidos pelos leões. Pela mesma fé, as flechas não pegam ele, e o outro, pela fé, a flecha acerta ele. Então, são coisas inexplicáveis. Então, quem trabalha com Deus precisa de fé, entendeu? Fé, Deus não precisa nos ajudar. Com a fé, Deus não precisa nos explicar. Com a fé, nós não precisamos de milagre. Com a fé, nós não precisamos que Deus seja bondoso para conosco. Porque a fé não necessita que Deus venha agir para que eu venha crer nele, ou mesmo obedecê-lo, ok? Então quem tem fé não precisa de intervenção divina, ao contrário do que está se pregando por aí. Não é isso? Que você precisa ter fé para receber as coisas. Isso não é verdade. Quem tem fé não precisa receber nada. Ele tem fé. A fé supre todas as necessidades do homem. Oi. Exatamente. Isso aí não é fé. Para mim isso aí é arrogância espiritual, né? Com certeza, pastor. É verdade. Quem tem fé não precisa rasgar a Bíblia. Né? Se Deus não curar, eu rasgo minha Bíblia. Não, isso aí não é fé. Isso aí é infantilidade espiritual. É muita infantilidade. Porque quem é o Senhor é Ele e não nós que estamos aqui embaixo na terra. Somos apenas dulos, escravos do Senhor. A Bíblia nos chama de servos do Senhor. Não é isso? Espero que essa minha posição transparente não venha criar mal-estar e desconforto entre nós. Saibam que eu respeito as muitas vias da teologia, visto que o meu conhecimento representa apenas uma minúscula molécula dentro de uma pequenina gota mergulhada no oceano que é o nosso Deus. Deus nos ajude nessa nossa caminhada e que o nome dele seja louvado. Defina o que é dom segundo suas palavras. 1 minuto. Passa sua ideia para os outros, vai os outros. Defina aí com as 5 palavras, as 6 palavras, o que é dom. Pensa em você, não pensa nos outros, pensa em você. Dom para mim é isso. Vocês estão percebendo que a gente fala muito sobre isso, mas a gente não consegue definir, né? É uma dificuldade minha também. Eu fiz a minha definição e na capa, vocês viram, né? Mas eu quebrei cabeça para fazer isso. Então veja que interessante, nós falamos de uma coisa que nós não temos intimidade. Então na hora de definir fica realmente difícil para nós. Hã? É isso? Quem fez, pode ler para nós, vamos lá. Você que tinha falado primeiro. Legal, é um dom, é algo que Deus me dá, mesmo que eu não queira, ou pedir. Legal, verdade, legal. Boa colocação. O talento se pode buscar e se aperfeiçoar. Dom não tem como me aperfeiçoar. Ele já vem pronto, ele vem completo. Legal, essa aí é boa, hein? Escreva isso aí que está certa. Aqui. Aquilo que Deus nos capacita para a expansão de sua obra. E isso, geralmente, o dom está ligado à obra de Deus, e não à minha obra, entendeu? O dom está ligado à obra de Deus e não à minha empresa, não à minha família, não à minha saúde. Está ligado à obra de Deus. Se essas coisas estiverem ligadas à obra de Deus, está junto, ok? Mas a princípio o dom é para as coisas de Deus. É um instrumento de Deus para trabalhar com Deus. Legal, valeu. Como? Não se passa dom.
Não, não se passa o dom. Talento se passa. Talento geralmente quando um pai é músico, né? É um artista plástico, um escritor, um escultor, o filho acaba desenvolvendo isso, né? Mas dom não. Dom o marido não tem como passar para a mulher. Exatamente. E é isso aí. Diga, minha irmã. É o que Deus nos concede? Oh, legal, legal. O dom é isso aí, ó. O dom precisa glorificar a Deus. Se o dom exalta o meu nome, eu não devo mais continuar nesse caminho. Se as pessoas batem palma para mim, que estou cantando, ou eu estou pregando, pare, tem uma coisa errada. Porque quando é dom, as pessoas se dirigem a Deus. Entendeu? Isso é forte. Ou seja, tem muitos cantores e pregadores no Brasil que estão sendo adorados. Literalmente adorados. Vai fazer um congresso? Não sei vocês aqui, né? Estou falando agora aqui porque eu viajo demais, tá? Então eu vejo muitas coisas. Por exemplo, vai fazer um congresso? Eles não têm importância, por exemplo, quem vai pregar. Mas para quem vai cantar. Se trouxer uma banda de casa, os jovens não vão. Essa é uma crítica minha, né? Tem que trazer alguém de nome para trazer o povo. Aí vem a pergunta: o povo quer louvar a Deus ou ver a banda? Em igrejas pentecostais é diferente, né? Igrejas batistas a banda é prioridade. Mas no mundo pentecostal o pregador é o principal. Aí o que acontece? Quem é que vai pregar no congresso? É fulano de tal. Eu não vou. Se o pregador não for de renome, ninguém vai no congresso de jovem. O que vocês acham disso? Então, olha que interessante, nós estamos vendo muitos homens de bons talentos sendo adorados. E eles estão em pecado porque estão aceitando essa adoração. Esse é o pecado deles. Porque o dom, ele tem como objetivo adorar a Deus. Ok? As pessoas não se deixam levar pela outra pessoa. Mas através do dom, ela se eleva à presença de Deus. Tá. Por isso que várias vezes a pessoa está no talento e você não sente nada. Porque por mais que ou existe assim, eu estou na minha intenção de adorar a Deus. Independente do talento, se você está na intenção de adorar a Deus, não importa. Porque o culto não é para nós. Pregador não alega a igreja. Cantor não sacode a igreja. Não existe isso, porque o culto é para Deus. Não precisa fazer fogo na igreja. Não existe isso, biblicamente falando. Porque o culto é para Deus e é interessante. Ele é para Deus e é em particular. Então, mesmo que eu esteja errado, se você está em culto, você está em culto ao Senhor. E Deus vai corresponder à sua sinceridade. Ok? Outra definição. Isso, honrá-lo e servir a igreja. Isso aí. O dom nos faz serviçais da igreja. Servos da igreja. Ok? Servos da igreja. Lá de cá? Lá de cá? Alguém fez definição aqui? Vamos lá. Claro, sem os dons espirituais não funciona a igreja. Rapaz, essa palavra funcionar é extraordinária. Porque a igreja pode ter uma boa administração, não é isso? Ela pode estar muito bem instalada na principal avenida da cidade. Ela pode ser inclusive muito conhecida, mas se ela não tem dons espirituais agindo no meio dela, ela não prospera. Ou seja, não adianta ir para a faculdade e fazer curso na faculdade para dirigir a igreja. Eu vou falar alguma coisa mais para frente do meu erro que eu cometi. Eu vou falar do meu erro que eu cometi. Então, hoje nós estamos vivendo a coqueluche do pastor psicólogo, né? Qualquer pastor. Houve uma época que era filosofia. Quando eu me converti ao Senhor, a ciência da vez era filosofia. Todos os pastores procuravam se formar em filosofia. O tempo foi passando, passaram a advocacia, direito. Todos os pastores entraram em direito. Agora é psicologia. Olha, filosofia, psicologia e direito não governa a igreja. Não chega perto da igreja essas coisas.
porque essas coisas não conseguem arranhar sequer a alma do homem. Então a igreja não é dirigida por ciência humana, a igreja é dirigida pelo próprio Cristo, amém? Olha, a igreja é de Jesus, ponto final. A igreja é de Jesus. Não que essas ciências não sejam importantes, são importantíssimas demais, mas para o ser humano, para o ser divino, ela passa abatida. Quem cuida da igreja é o ser divino, não é o ser humano, ok? Mais outra? Toquemos o barco? Legal? Então isso aí, olha, quanto mais clara for a definição para nós, melhor será a compreensão do uso dos dons espirituais. Então, em casa, comece a brincar com a sua mente, e tenta começar a dar definições sobre dons espirituais, para que você fique familiarizado com esse assunto. O dom gratuito de Deus. Nossos passos rumo à vida eterna foram direcionados a partir do dom gratuito de Deus. Romanos 6, 23. Lembra o que diz? O que diz? Pela graça, mediante. É isso aí. Um universo de... Leia para mim, Romanos 6, 23. É isso mesmo? Ou é Efésios 2, 8, 9? Romanos 6, 23 é diferente. Porque todos pecaram e destituídos estão. Efésios que fala pela graça sois salvos. Me deu um. Vamos lá, vamos de novo. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus, é isso aí, dom gratuito de Deus. Um universo de oportunidades e privilégios se abriu diante de nós, nos levando por terras desconhecidas e lugares místicos, nunca antes pensado ou testemunhado, enquanto vivíamos a nossa carnal humanidade. Recebemos de Cristo, nosso Salvador, uma nova vida. Antes do dom gratuito de Deus, nós éramos carnais, nós não enxergávamos nada, mesmo na ponta do nosso nariz, a respeito do nosso Deus. Mas no momento que nós aceitamos o dom gratuito de Deus, um universo de coisas começaram a pairar no nosso meio. Exemplo, a palavra está com vocês. Eu chamo aqui de coisas místicas, que não se pode explicar. O que hoje faz parte da sua vida, que antes você nem sequer tinha ouvido falar. Quebrantamento, que você precisa se quebrantar. O que mais? Tem mais coisa aí. Lutar contra o pecado. Tem mais coisa. Que você não tinha quando estava no mundo. Opa, absurdo isso aí, dar ouvido ao Espírito Santo. Não existe lá no mundo. Mas quando você faz parte da igreja, você começa a ouvir isso, buzinar no seu ouvido. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é místico demais. Como é que o mortal vai ouvir o divino? Isso é uma loucura, não tem cabimento um negócio desse. Só dentro da igreja é que nós nos encaixamos nessa situação. O que mais que a gente vê dentro da igreja? Cristo em nós começamos a adorar um ser que morreu, mas ressuscitou. Não é? Isso é muito forte em nós. Nossos cultos é para Ele, são voltados para Ele. Que absurdo, batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, isso é uma loucura, mas é verdade. Quando nós entramos para a igreja, começamos a buscar essa loucura do batismo com o Espírito Santo, E a glossolalia, o falar em língua, que loucura, meu, que valor que tem isso para o mundo? Diga para mim. Nada, O mundo não dá valor a isso, nem sabe a respeito disso. Mas quando você acaba entrando no universo da igreja, isso já acaba fazendo parte do seu cotidiano, O que mais apareceu de novo no momento que você e eu aceitamos o dom gratuito de Deus? Eita, lá no mundo seguinte, já vai, graças a Deus, fica mais Deus o livre, não é? Mas na igreja nós temos que amar o nosso próximo. Isso aí é uma loucura.
Porque lá no mundo não se vive isso. Sabe o que eles fazem? Eles mudam de empresa, mudam de casa, mudam de rua, mudam de nação, só para não ver o outro. Na igreja não tem como escapar. Por quê? Porque se tiver um problema aqui na Filadélfia, aqui é Filadélfia ou Independente? Se tiver problema aqui na Independente, vai lá para a Assembleia, Deus vai falar com ele. Volta na Independência e peça perdão. Se sair da Assembleia de Deus e for para uma presbiteriana, Deus vai falar lá, opa, volte para a Assembleia e pede perdão. Quer dizer, no universo da igreja, nós não temos como correr de Deus. Ele nos cerca em todos os lugares. Então, realmente, o que ela disse é uma verdade. Como o pedir perdão acaba nos incomodando. É isso? Acaba nos incomodando, que é exatamente um relacionamento muito forte com Deus, que nos leva a ir em direção ao irmão, ao grupo, seja lá o que for. Tem mais coisa, hein, desse universo. Estar preso à palavra, gostar da palavra, de estudar a palavra, comer a palavra, beber a palavra. Isso é uma loucura lá para o mundo, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Outro dia eu vi um pregador comendo a Bíblia. Vocês acreditam num negócio desse, rapaz? Literalmente comendo. Eu acho que ele está meio... Ele acha que a Bíblia é o papel ou o livro que é a Bíblia. A Bíblia não é nem um papel, nem um livro. A Bíblia é a mensagem que está por trás da escrita, né? Mas ele achou que era o papel e estava comendo a palavra de Deus. Estava comendo coisa errada ali, né? Vou ajudar vocês mais em uma coisa. Demônios faz parte da nossa vida, né? Não é? Demônios, expulsação de demônios, que mais? Me ajuda aí. Visões. Misericórdia, isso não se explica, se crê. Isso não se explica, né? Um Deus que não tem começo nem fim, mas que mora em mim. Como é que pode um negócio desse, né? Então veja que interessante, o que o dom gratuito nos fez. Ele nos transportou de um mundo e colocou em um outro totalmente diferente. Esse é o universo que nós estamos vivendo. E esse universo precisa ser conhecido. Se nós não conhecermos esse universo, a gente acaba virando menino dentro dele. E é preciso ser maduro para trabalhar com essas coisas. Lembro-me com detalhes o meu encontro com Deus, com o dom gratuito de Deus, Cristo. Ao ouvir a sua palavra incontestável, fui impactado com a sua verdade e, enquanto ela me corroía por dentro, destruindo fortalezas demoníacas e mundanas, ele me despia da velha criatura e me revestia de uma roupagem totalmente nova, leve e solta. Usufruir desse presente, chariz ou cariz, me fez ser nova criatura. Queridos, eu me converti em 1978, em pleno carnaval, bêbado. E eu só fui para a igreja porque as meninas disseram, tem festa, eu estava bêbado, festa para mim, tudo era carnaval. E eu fui para a igreja por causa das meninas. Mas quando eu sentei naquele banco, eu não sabia o que era pastor, eu não sabia o que era evangélico, coisa parecida, nada disso eu sabia. Eu era um garoto de 16 anos aproximadamente, 16 anos de idade. E quando eu sentei, me lembro como se fosse hoje, do lado direito de quem está entrando no templo, os últimos bancos lá, e o pregador, ele tinha uma mão enorme, e conforme ele fazia assim, aquilo parecia que era um pedregulho não, um paralelepípedo de rua, e aquele paralelepípedo batia na minha cabeça assim, e sabe o que ele batia? Ele falava para todo mundo os meus pecados. E eu fiquei buzina da vida com o pregador. Como é que ele aqui não me respeita falando dos meus pecados? Olha, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu nem sabia o que era um pastor, e enquanto ele pregava aqui, os meus pecados ficavam expostos lá, e eu achava que toda a igreja estava sabendo o que eu fazia em oculto. Diz os irmãos que eu fiquei endemoniado, para a glória de Deus. Eles me trouxeram à frente, eu fui liberto, e era congressos de jovem. E no quarto dia, o último dia do congresso, eu cheguei no primeiro dia, eu me converti. Então brinco dizendo o seguinte, eu deixei o carnaval pelo Espírito Val. Então no quarto dia o pregador fez uma pergunta, quem aqui quer ser pastor? Eu fui o primeiro lá na frente, com 3 dias de crente. Eu nem sabia o que era pastor, só sabia que eu queria aquilo para mim. Eu tinha certeza que aquilo era para mim. Daquele dia em diante,
eu nunca mais trabalhei, a não ser na obra de Deus. Amém? Forte isso? Só o dom gratuito de Deus é quem faz isso. Só o dom gratuito de Deus. A salvação em Cristo, então, é a porta que nos leva a usufruir das benesses de Deus. Homens e mulheres que apenas banharam nas águas batismais, penso que demore um pouco para mergulharem ou usufruírem dos dons espirituais. É necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Olha, o nascer de novo é o portal para entrar na presença de Deus. Quem só tomou banho de mar, de rio ou de piscina, ainda não entrou na presença de Deus. Essa metanoia, que a gente faz essa palavrinha feia, né? Mas com significado extraordinário, essa mudança de mente que ocorre em nós, no momento que nós aceitamos o dom gratuito de Deus, que é Cristo Jesus, muda a nossa mente a tal ponto que ninguém mais precisa dizer para nós que nós estamos certo ou errado. A partir daí, nós sabemos se estamos certos ou errados. Sim ou não? Você precisa que alguém diga para você que o que você está lendo, assistindo, tendo como companhia, aonde você está trabalhando é certo ou errado, senão você mesmo? Ninguém precisa dizer isso. Nós sabemos do que estamos falando, vendo ou ouvindo, se é certo ou errado. Isso chama-se metanoia. Isso chama-se metanoia, mudança de mente. Culto não faz isso, pregadores não faz isso, congressos não faz isso. Ninguém na terra tem capacidade de provocar uma metanoia em nós. Isso só é possível com a intervenção de Deus. Então, vamos abrir aqui um espaço, então. O problema é entre arminianismo e calvinismo, né? Fecha parênteses, né? E agora, somos arminianistas ou somos calvinistas, né? O fato é que sem o dom gratuito de Deus, Cristo Jesus, nós não temos como entrar na presença do Senhor. Alguém discorda? Quer falar alguma coisa? A gente mexeu nos calos aí agora, né? Mas essa é a verdade. Independente, como os calvinistas dizem, que uns são para salvação e outros não, uma realidade é: marido e mulher vai estar os dois na cama, um será tomado e o outro será deixado, mas os dois frequentam a mesma igreja. Dois estarão no campo trabalhando, um será tomado e o outro será deixado, os dois participam do mesmo coral da igreja. Forte isso, não é? Sem discutir a questão filosófica calvinista ou arminianista. O fato é que sem o dom gratuito de Deus, ninguém pode entrar na presença do Senhor. Ou seja, eu ainda continuo sendo guiado pela carne se eu não mudar a minha mente. E o mudar de mente não se faz por desejo humano nem força de vontade. E é por isso que tem essa briga aí entre as duas correntes teológicas, que não é fácil. A manutenção da fé não se faz confessando a Cristo como Salvador, mas se arrependendo dos pecados cometidos. Quer dizer, a nossa mensagem hoje, ela está capenga, ela precisa continuar um pouco. Não adianta só se arrepender, não adianta só confessar Jesus como Salvador. Até o diabo confessa. Até o inimigo confessa que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas é preciso se arrepender. Qual o significado da palavra se arrepender? Mudar de caminho. Você está indo num caminho, agora eu vou por esse caminho. Se arrepender é isso. Voltar atrás, iniciar tudo de novo, o que deve ser feito. Não somos santos, olha que interessante, desculpe. A manutenção da fé não se faz confessando a Cristo como Salvador, mas se arrependendo dos pecados cometidos. Os dons não nos santificam. Alguém tem dúvida disso?
Concorda comigo ou não? Os dons não existe para nós nos santificarmos. Não somos santos porque temos dons. Temos dons porque somos santos. A pressa em ver a comunidade crescer pode levar algumas pessoas ao sepultamento ainda vivas para o mundo. Quantas pessoas ainda estão vivas para o mundo dentro da igreja? Não consegue se arrepender, não consegue pedir perdão, não consegue se humilhar, ainda estão vivas. Uma pessoa que morreu e ainda está viva, qual o nome que você dá a ela? Zumbi. Zumbi Batista Independente. Vamos falar da nossa ordem, tá certo? Vamos deixar as outras igrejas. São zumbi. Zumbi na pregação, zumbi no louvor, zumbi na comunhão da igreja. São pessoas que estão mortas, mas estão vivas. Quer dizer, não morreram para o mundo ainda. O orgulho dela ainda faz ela ter atitudes de carnal. Responde de forma mal criada. Ofende as pessoas. Quem passou pelo novo nascimento, isso não significa que ele não erre. Ele erra, porque é humano. Mas porque passou pelo novo nascimento, o que ele faz? Se penitencia, ele se reconcilia, não somente com Deus, mas também com os homens. Essa é a grande diferença, né? Um pecador é aquele que vive no pecado constantemente. E o cristão é aquele que peca, ok? Mas ele não dá um passo sem se arrepender, ok? Eu gosto muito da tradução de João, se não me falha a memória, que diz assim, João 2,8, 1 João 2,8, não me lembro agora com certeza, diz assim, a Assembleia de Deus gosta muito da outra versão, que é da Bíblia Pentecostal, diz assim, ó, quem está em Cristo não peca. O que vocês acham dessa afirmação? O que vocês acham? Quem está em Cristo não peca. Está certo ou está errada? E por que está errado? Como que é? Tá, certo. Mas o texto diz, quem está em Cristo não peca. Ele não tem nem tempo de não continuar no pecado, porque ele não peca. O certo seria não pecar mesmo, com certeza. E aí, como faz? Isso, pastor. Vive na prática do pecado. É isso aí. Nós erramos. Não existe um que não erra. Inclusive, Jesus é o nosso advogado, porque constantemente nós precisamos de um intercessor diante de Deus. Tá bom? Você e eu jamais podemos sair de Cristo, porque está previsto erros no nosso caminhar. Não que desejamos, e não que Deus se alegra com isso. Não há alegria nem desejo humano na nossa queda. E queda sempre é um desastre. Sempre é um desastre. Porém, Jesus é o nosso advogado. Com isso estou dizendo o seguinte, ó, nenhum de nós, ninguém é salvo porque é bom. Existe algum bom? E ninguém vai para o inferno porque é mau. O que determina a minha ida à eternidade com Deus ou sem Deus é constituir ou não Jesus como meu advogado. Por isso que nós pregamos muito Jesus. Que diz Paulo lá que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o que ele fez? Ele cravou na cruz. Ele foi o nosso advogado e morreu em nosso lugar. Quer dizer, ele pagou um preço muito alto por nós. E é em nome de Cristo que a nossa salvação é gratuita. Não é garantido pelas nossas obras, não é garantido pelo tipo de fé que temos, pelo tipo de culto que prestamos. A nossa salvação está embasada na morte e ressurreição
de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Amém? A pressa em ver a comunidade crescer pode levar algumas pessoas ao sepultamento ainda vivas para o mundo. Isso será um impasse para a comunidade, porque esse morto-vivo, olha, grifem aí a partir de agora, ó, porque esse morto-vivo sempre usufruirá dos valores e pensamentos do mundo para se firmar e conquistar o seu espaço entre os ressurretos. Quem não nasceu de novo, ele lança a mão de instrumentos malignos para conseguir espaço no nosso meio. Entendeu? Ele quer, por exemplo, de influência, ele fala mal de um irmão para o outro, para que alguém fique do lado dele, para fortalecer a tese dele. São instrumentos diabólicos que alguns irmãos têm aqui no nosso meio, no meio evangélico. E isso incomoda a nós ou não incomoda? Como isso nos atrapalha, meu Deus do céu. Como isso nos atrapalha. Quer dizer, parece que falta nascidos de novo. A maioria são zumbis. Pronto, falei, não devia ter falado, né? Olha, eu não tenho essa estatística, mas em Wilsologia diz o seguinte, que pelo menos 50% dos crentes do Brasil não são crentes. Não são crentes. E quem se converteu, ó, essa não é a palavra minha, ó, e quem se converteu nos últimos 10 anos, precisa rever seus conceitos. Procure seu pastor, talvez alguma coisa na sua confissão de fé está errada. Porque você não vê as pessoas buscando santificação. Você não vê as pessoas se arrependendo, mas vê as pessoas buscando uma boa igreja, um bom louvor e um bom pregador. Uma boa atividade, uma boa recreação. Igreja hoje está virando shopping, tem que ter campo de futebol, piscina, cinema, etc, etc, etc. Então, os crentes estão assim, ó, correndo de um lado para o outro, ó, sem parar. Eles não sabem que são hoje, ó, pelo menos 50% da igreja brasileira. Estamos preparando alguma coisa, Guilherme, nessa área, final de ano, né? Pelo menos 50% ainda não aceitou Jesus como Salvador. Eles são, com todo respeito, muito respeito, diga para eles continuam sendo católicos. Eles ainda continuam pagando promessa, faz campanhas. Isso é o catolicismo. Talvez, não quero discutir se é certo, se é errado, só que não é uma prática comum no nosso meio. Em Cristo Jesus, eu não preciso pagar mais nenhum, eu não preciso ser pagador de promessa para conseguir alguma coisa do céu, sim ou não? Não, Jesus abriu o caminho entre eu e Deus, não há mais ninguém entre eu e Deus, é Cristo Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Mas parece que nós não conseguimos passar o nosso conhecimento doutrinário, e ainda há muitos católicos no nosso meio, que precisam rever seus conceitos, para ver se ainda estão no caminho. São zumbis espirituais, estão fora do seu habitat. Outros sim, somente os nascidos de novo recebem os dons de Deus. Ou seja, não adianta ter uma multidão de vivos na igreja, porque eles não receberão dom nenhum. Igrejas voltadas para as quermesses, voltadas para as procissões, elas não falam sobre dons espirituais. Porque dom espiritual significa trabalhar sem pedir. Dom espiritual significa eu dar e não receber, entendeu? E para essas igrejas não é interessante falar sobre dons espirituais, mas é interessante falar sobre bênçãos para essas pessoas. 2, o dom da vocação. E com esse dom da vocação, eu termino hoje. A vocação ao ministério cristão é uma chamada que nos faz bem, nos enche de alegria e gozo. Ela configura a nossa entrada na espiritualidade do reino, em grego basileia, né? Basileia tutel, reino de Deus. Podemos dizer que fomos agraciados com o dom do servir. A partir desse momento,
Todas as visões, planos, projetos e intenções dos nossos corações passaram pelo crivo da vontade soberana do Altíssimo. Seguir esse mapa divino é garantir a chegada a um porto seguro, andar e caminhar de cabeça erguida e se sentir importante nessa função doada por nós pelo céu. Ou seja, eu não devo me acomodar enquanto não receber de Deus um ministério, um dom espiritual. Eu não devo estar na comunidade como, me ajuda aqui, como consumidores de coisas religiosas. Você precisa criticar o seu espaço que você ocupa na igreja. Você não deve se acomodar ao espaço que você usufrui na igreja. Se eu estou na igreja e eu ainda não sei o meu dom, tem algo de errado na sua conversão. Tem alguma coisa errada. E se eu não sei o meu dom, significa que eu não trabalho. Essa é a verdade. Então o culto não tem uma razão de ser na minha vida. Por exemplo, quem está trabalhando com mendigos, quem está trabalhando com empresários, quem está trabalhando com a população pobre, quem está trabalhando com viciados em drogas, lá no ambiente de trabalho dele, desenvolvendo o seu dom, o seu talento, ele vai encarar, ele vai ser desafiado a todo instante pelas hostes espirituais da maldade. Sim ou não? Quando ele vem no culto, ele vem para comer, entendeu? Ele vem para beber do céu. Por quê? Ele precisa se equipar aqui dentro para trabalhar lá fora. Essa é a mentalidade de quem busca dons espirituais. Então, ele não vem para a igreja, ele não critica a igreja. Ele diz, está faltando gente, o culto hoje foi fraco. Não, ele não perde a oportunidade de se alimentar do céu, mesmo que seja só ele e o pregador. Porque ele sabe que quando ele chegar lá fora, ele está sozinho. E é lá fora que está a verdadeira igreja. Aqui dentro é sal em cima de sal. É sal beliscando sal. E enquanto o sal estiver espremendo sal, só presta para uma coisa. Nós não estamos precisando mais de pregadores nem cantores, está cheio. Mas lá fora não tem ninguém trabalhando para Deus. As maiores igrejas no Brasil não estão fazendo absolutamente nada. É um monte de gente, um apunhado de gente se acotovelando e ninguém está fazendo nada. É impressionante. Você sai na madrugada, alguém já saiu na madrugada de Curitiba? Já viram pessoas evangelizando, sim ou não? Quantos eram? Quer ver? Você viu 100 evangelizando? Junto? Não? 50? Se você viu 3 ou 4 ou 10, é muito. Entendeu o que eu quero dizer? Hã? Mas é durante o dia, né? Procurando crente. Olha, se Jesus morasse na nossa época, ele ia ficar horrorizado com o tipo de igreja que nós somos. Ele ia ficar escandalizado. Porque mesmo vivendo em um templo maravilhoso, como foi o templo construído por Herodes, segundo o historiador Flávio José, o templo que foi destruído pelos babilônios e reconstruído por Herodes foi extraordinário. Jesus não preferiu, não procurou o extraordinário. Para onde ele foi? A palavra está com vocês. Para onde ele foi? Foi para o meio da rua. Foi falar com a mulher na beira do tanque. Foi conversar com as crianças que roubavam no centro de Jerusalém. Ele morou em Nazaré, o pior lugar da época.
Nazaré era o pior lugar da época. Sabe aonde ele abriu o ministério dele? No favelão de Jerusalém. E ele não manteve contato com poderosos, só com pessoas simples. Gente, isso quer dizer muita coisa para nós. Essa massa humana que está aí no Brasil, não estão fazendo absolutamente nada. Em outras palavras, eles não têm dons. E por que não têm dons? Porque não nasceram de novo. Eles não sentem a necessidade de buscar a Deus para saber o seu dom. Porque eles estão acomodados na igreja evangélica. Com certeza, porque hoje só 2 dons estão, se a gente pode chamar de dom, né, irmã? É pregação e música só que está nas igrejas, os outros são departamentos pequenininhos, quase não tem influência nenhuma no seio da igreja. Com certeza, minha irmã, se tirasse o Espírito Santo, as igrejas iam continuar alegres, do mesmo jeito, né? Verdade, verdade. Poxa, não podia ser assim, né? Não podia ser assim, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Alguém me procurou há 2 meses atrás, me preparou um almoço e janta, para falar para mim: pastor, eu quero sair, quero ir para uma outra igreja. Qual igreja o senhor me indica? O que vocês acham que eu falei para ela? Falei para ela: o problema não é a igreja, irmã. O problema é você estar com Jesus. Se a sua igreja está em trevas, brilhe a tua luz nas trevas. Foi o que eu falei para ela. Que adianta você ir para uma igreja que tem luz? Luz com luz, qual o valor que tem? Tem algum valor? Viu a mentalidade do povo evangélico? Eles estão procurando uma igreja, mas eles mesmos não querem ser igreja. Hoje se fala muito em igrejas relevantes, né? Bom, para uma igreja ser relevante, para eu ser relevante, eu preciso ser intrigante. Ninguém será relevante se não for intrigante. O que é ser intrigante? O que é ser intrigante? Como é o comportamento de um intrigante? O intrigante incomoda muita gente, né? Porque ele chega para o pregador e diz assim: ó, sua mensagem foi boa, foi maravilhosa, mas parece que você não está orando para pregar, né? Nós não queremos arranjar encrenca. E nós não queremos arranjar encrenca. E o intrigante, ele confronta. Sim. E Jesus foi intrigante. Jesus falava na lata, na cara, com educação, com o jeito que ele tinha. Mas ele falava. E nós não, a gente fala: não, isso aí é o problema do departamento. Já tem gente para isso resolvendo. É, não é? E essa gente resolvendo não resolve. E o diabo só vai só brincando com a comunidade, ó. Porque os outros não são intrigantes. O problema não é quem está no fogo. O problema é os outros que não tem como apagar. Estar no fogo é uma coisa comum. Há discussões no nosso meio, há briga no nosso meio, porque somos humanos. Mas a igreja, ela tem dispositivos para ser intrigante. Lembro-me com detalhes o reconhecimento da igreja da minha chamada.
Havia um temor que me arrebatava o sono e me fazia falar sozinho. Eu estava louco pelo Evangelho de Cristo. Uma força estranha me levava para o interior da vontade de Deus. Um mundo desconhecido de homens, almas, anjos e demônios passaram a fazer parte do meu dia a dia. A vocação me capacitou a detectar o não perceptível. O vocacionado deixa o curso secular da vida e ingressa na universidade da fé. Viver o dom da fé, segundo Romanos 1,5. Porque aquele que prega o Evangelho deve viver para o Evangelho e acreditar no sobrenatural. A vocação não é um título, mas uma função a ser desenvolvida no corpo de Cristo. Para desenvolvê-la, necessitamos de todo equipamento espiritual para o pleno exercício do ministério. Porque a vocação não muda a nossa natureza frágil. Precisamos do auxílio do alto para sobreviver nesse caminho mais que excelente. Os elementos que fazem parte desse universo pastoral nos levam a abraçar a fé para ter competência, firmeza e constância. Esta fé transporta o simples mortal a caminhos invisíveis e transcendentes no reino de Deus. Nossos ícones têm se caracterizado como pastores sabidões, mas sem nenhuma intimidade com o sobrenatural. Talvez seja essa a razão de banirmos os dons espirituais em detrimento às filosofias, métodos e toda sorte de conhecimento humano. Não podemos cair na lei dos FFs. Lá na Bahia fala fefes. Formalismo e fanatismo. Dois males do momento. Ou eu sou formal, ou eu sou fanático. Qual a diferença entre eles? O formalista é muito conhecimento e pouco poder. E o fanático é muito poder e pouquíssimo conhecimento. Nós precisamos de mais vocacionados, sim ou não? A igreja de Jesus, ela é complicada demais só para uma pessoa dirigir. Olha, eu vou dizer mais para vocês, ó. Cristo, Deus, é tremendamente maravilhoso, mas a obra dele sai de baixo. Para vocês terem uma ideia, pastores em atividade pastoral, eles são comparados a juízes e carcereiros de prisão. O nível de estresse de um pastor. Carcereiro ou um juiz. É o nível de estresse pastoral. A quantidade de pessoas que estão na igreja tristes, que se envolveram com a igreja, é de dar dó. Porque são pessoas boas, que se envolveram com alguma coisa da comunidade, e qualquer coisa que se envolva na comunidade dá trabalho. A pergunta é, onde está o nosso erro? Onde está o nosso erro? O nosso erro é o seguinte, é passar a maior parte do tempo na obra e esquecer o Deus da obra. A gente aprende tudo sobre a obra de Deus e não aprende nada sobre o nosso Deus. E não pensem vocês que a comunidade não exige isso, exige sim. A própria comunidade exige muito ativismo. Muito ativismo. Se o líder não for criativo, bom administrador, não serve para a igreja. Se o líder da mocidade for pacato, não serve.
Igreja brasileira quer um homem ativo. Outro dia eu li num jornal de uma denominação aí, ó, procura-se pastor para a nossa igreja. Qualificação. Aí tinha todas as qualificações. Tem que ser bacharel nisso, bacharel naquilo, doutor naquilo. Mas lá embaixo tinha algo interessante, não pode ter filho. Que igreja que é essa? Desculpa a expressão, né? Que diabo de igreja é essa? Que diabo de igreja é essa? Que até a família eles querem desmantelar? O casal não pode ter filho? Tem alguma coisa errada ou não tem? Olha, envolva com o seu Deus. Mas na obra de Deus, você precisa ter o instrumento certo para trabalhar. Cada vez mais nós estamos vendo a importância de cada um ficar dentro da sua área e somente ali, não sair dali. Porque quando nós queremos fazer muitas coisas, nós não conseguimos, porque a obra de Deus, ela é como uma cova, que você vai tirando terra e mais terra, e vai, e não tem fundo. A obra de Deus não tem fundo. As piores guerras que o mundo teve, não foram guerras políticas, foram guerras religiosas. A chamada nos capacita. Eu preciso, como membro de uma igreja, ter uma chamada. E acho até que, pastor Elton, me ajude aqui, viu? Não é da nossa ordem, não é costume isso que eu vou falar, e nem é doutrina nossa, mas é algo que nós precisamos pensar. Não dá para pastorear mais sozinho, ponto 1. Ponto 2, não dá mais para dar nome de pastor, título de pastor. Nós precisamos que membros da igreja sejam pastores natos. Entendeu o que eu quero dizer? Sem precisar passar pela ordem, sem precisar passar por isso, por aquilo, sem curso de teologia. Alguém que gosta de gente, alguém que gosta de alma, alguém que gosta de mentiroso, de ladrão, de sem vergonha, cretino, vigarista, agiota. Nós precisamos desses pastores na igreja, mulheres e homens dotados desse dom espiritual que é chegar perto e conversar e tirar o que não presta e dizer: o caminho é aqui, ande aqui, é desse jeito aqui. Porque a igreja ela é complexa demais. Não dá para pastorear uma igreja só do púlpito. Impossível pastorear só do púlpito. Cada vez mais nós temos o pastor show, né? O pastor show é o que mais está por aí, ele não pastoreia ninguém, ele está sempre na dele. Ou então, como coloquei, pastor sabidão. Passa a maior parte do tempo estudando do que com as ovelhas. Nossa denominação está cheia, está lotada. E em função disso nós temos um corpo de igreja que não está sendo pastoreado. O que diz o bom senso? Para cada 50 pessoas, um pastor, 5 presbíteros, 10 diáconos. Vou repetir. Para cada 50 pessoas, um pastor, 5 presbíteros, 10 diáconos. Como é hoje? Um pastor. Essas pessoas de 1000 pessoas, esses grupos de 1000 pessoas que só tem um pastor, será que elas estão sendo pastoreadas? Algumas igrejas têm estrutura, eles acabam chamando outros pastores para pastorear e etc. Então, ajuda, mas a alma humana precisa de pastor. Faz parte do dom espiritual. Nós estamos falando de teologia aqui agora. Não podemos substituir a célula pelo ministério pastoral, entendeu? Se lá dentro da célula tem alguém com esse ministério, 10. Aí, ó, legal. Você imagina, você tem 50 células, cada célula tem um pastor, são 50 pastores. Ó.
Dom de pastor. Exatamente, nós estamos trabalhando nessa dimensão, que não precisa passar pela ordem. Esse costume nós não temos no nosso meio, e eu não sei se por aí tem isso aí que eu estou falando também. Eu nunca ouvi falar. É diferente aí, né? É dar a função de líder, sem vocação. Exatamente. Claro, verdade. Que dó, que dó. Agora dó. Mas não é, né? Pastoreava 10. Veja que interessante. Quando nós estabelecemos títulos, nós fechamos a porta para as vocações. Esse que é o problema. Quantas mulheres, quantas irmãs de cabelo branco que têm o dom de pastorear, gente. Tem irmãs aqui da igreja, dá vontade de deitar no colo dela. É uma mãe, ela sabe nos ouvir. Esse é o conceito que nós estamos falando, que é o representante legal, vamos assim dizer, público, né? Mas para alimentar o rebanho, eu preciso do dom da vocação pastoral. Veja que nós falamos, né? Que o talento não edifica a igreja. Então, ter um bom pregador não vai edificar a igreja. O que vai edificar a igreja é ter um bom pastor. E não precisa ter título para isso, porque ser pastor aqui, quando você lê Efésios, a gente percebe, sem muito ir no texto, que não é um título, é uma função. É uma função. Então nós temos mulheres e até jovens, hein? Jovens que são comprometidos com Deus e têm uma vocação pastoral e produzem muito para o reino de Deus. Diga, irmã. Sim. Claro. A comunidade não permite, né? A questão da comunidade também, né? Então, mas não, é só função ali, né? Não é homem, não está falando dos homens. O substantivo ali, ele não é, ele é masculino, é um substantivo masculino, mas não é em relação ao homem. Exatamente. É a função. É a função. Legal. E Paulo diz que em Cristo não existe homem ou mulher, escravo ou livre, todos são um no Senhor. É isso? Mas a gente respeita, não há problema nenhum. Porque o dom de pastoreio, ou presbitério, ou seja outro dom qualquer, gente, para pastorear, não precisa pedir permissão para o pastor, precisa? Não precisa pedir permissão. E é nisso que nós estamos tentando com esse seminário. Que você não precisa ter uma ata para dizer que você é pastor. No momento que você é tocado por Deus para pastorear os jovens, você vai até onde os jovens estão. O jovem não veio por ensaio, não veio por culto, o que você faz? Você vai atrás dele, porque o dom está dentro do seu coração. Precisa pedir permissão para o pastor fazer isso? Precisa, Elton? Precisa pedir permissão? Para visitar, para orar com a pessoa? Para dizer para ela, por que você não vem no culto? Vamos lá, gente. É acompanhar, rapaz, é dar o ombro, é orientar, é chamar a atenção. Faz muito mais efeito quando a membresia desenvolve no meio dela os dons. E é isso aí que Paulo está dizendo, que a igreja é edificada pelos dons. Não por uma função, mas pelos dons. Então isso não precisa entrar na ata. Não precisa entrar na ata. Ninguém precisa ser consagrado para isso. Porque é uma vocação, é um dom, e eu posso exercê-lo no corpo de Cristo.
Chamava atenção. Corretíssimo. Excelente. Ministério com criança, pastoreia de criança, ó. Porque o pastor poderia reclamar. É verdade, é verdade. Eu me lembro disso também. Né? Porque a ideia de título estava muito forte, né? Vai dividir a igreja e tal. Eu falei na outra vinda aqui, que eu tinha um irmão chamado irmão Antônio, que me pastoreava. Ele era um presbítero da igreja com 70 anos já. Aí ele ligava para mim na segunda-feira, ele é descanso pastoral, né? Aí ele ligava para mim, o que você está fazendo agora? Olha, ele não falava o senhor. Todos falavam o senhor, ele não falava o senhor para mim. Quando ele queria me pastorear, ele não me chamava de senhor. Eu já sabia que o negócio estava feio para o meu lado. Aí ele dizia, o que você está fazendo agora? Isso era mais ou menos umas 7 da noite, 8. Eu falava, não estou fazendo nada, estou aqui em casa descansando. Então vem aqui, vamos comer um cachorro quente junto. Meu Deus do céu. Quando o irmão Antônio me chamava para comer cachorro quente, eu já ia suando. Aí ele me levava lá no cachorro quente, na beirada da rua dele, pagava, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, não deixava eu pagar, ele pagava o cachorro quente, puxava 2 cadeirinhas e ali junto ele começava. Só enfiando a faca em mim. Você falou isso, você se comportou errado aqui, não é assim que se faz. Enfiava até o vento tirava de novo, né? E durante o tempo que eu fiquei lá em Campinas, quem me pastoreou foi o irmão Antônio. Não só no sentido de me chamar a atenção, mas de acomodar o meu coração. Um dia eu cheguei desesperado para ele, foi eu que procurei ele, que tal pessoa queria sair da igreja. Ele, fique tranquilo, já saiu 10 vezes, já voltou. Ele disse para mim, ela já saiu 10 vezes, já voltou, fique tranquilo. Ela saiu com os outros pastores também, não é só com você não, fique tranquilo. Ele falou para mim, né? Eu estava completamente desesperado, e ele tranquilo, calmo, comendo cachorro quente. Aquela paz dele passou para mim, entendeu? E eu tranquilizei meu coração. Veja que interessante, um presbítero, um ancião, muito simples, uma pessoa muito simples, mas que me pastoreava. Então, eu percebo isso, que nós não acreditamos no dom espiritual. Parece que essa credibilidade ao dom nós não temos. O mundo de hoje, por exemplo, ó, há muitos seminários sobre liderança. Está assim, ó, excelência da liderança, liderança com sucesso, e tudo, tem seu lugar, claro, tem seu lugar. Principalmente quem trabalha com grupos pequenos, quem trabalha com grandes empresas, tem seu lugar. Mas a igreja, ela não trabalha dessa forma. Não é fazendo um cursinho no final de semana que eu resolvo os problemas da igreja. Sim ou não? Eu preciso ter o dom. Se eu tenho o dom de Deus no meu coração, dentro de mim, eu consigo fazer a obra de Deus. Podemos fazer muitas coisas na igreja, mas se nos faltar o dom, pode ser que essas outras coisas não se encaixam, porque não tem como se encaixar. Amém? Amanhã o circo vai pegar fogo, hein? Porque amanhã é o dom e o espaço carismático, que é aqui. Deus abençoe e vos guarde, pastor Elton. Feche seus olhos aí.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esses minutos que passamos aqui juntos, pelas orações, pelo louvor, pela palavra, tudo, Senhor, pela participação dos irmãos. Leva o teu povo em paz agora para os lares e que possamos mastigar esse assunto, Senhor. Dar um pouquinho mais de importância ao dom espiritual, porque nós precisamos deles para edificar a tua casa e trabalhar na tua obra. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo carismático, desde agora para todo sempre. E todos digam amém. Vai embora, carismático.